Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, nós entramos na parte 6 do estudo da Epístola de Tiago. E se formos lembrar do nosso último encontro, nós tínhamos parado exatamente quando Tiago aconselhava: refreia a sua língua. Tiago nos diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. E nós aprendemos na doutrina espírita que a quem mais for dado, mais será cobrado. E Tiago diz, continuando, porque todos tropeçamos em muitas coisas, não é? Se alguém não tropeça em palavra, esse alguém é perfeito. E esse alguém é poderoso para também refrear todo o corpo. Porque na concepção dele, a coisa mais difícil é segurar a língua. Então, se você domina a sua língua, você domina todo o seu corpo. Nós pomos freio na boca dos cavalos, não é? Para quê? Para que eles nos obedeçam. E quando nós seguramos as rédeas, nós conseguimos dirigir todo o corpo do cavalo. A gente leva ele para onde quer. Apenas segurando a boca do cavalo. Os barcos, os navios, as naus, não é? Podem ser do tamanho que for. Pode estar ventando, dando tempestade no mar, mas tem alguém que está no comando do barco, e o que faz o barco ir para lá ou para cá é o leme, é uma coisa pequena comparado com o barco. Tão pequena, mas quem comanda aquele leme através do timão, né? Ele consegue colocar o barco na direção que quer. Opa! E a língua também é pequena. Mas basta, gente, um bocadinho de fogo numa floresta durante a seca, e a gente pode queimar a floresta inteira. Porque uma floresta imensa pode ser queimada com uma única chama inicial, que é a nossa língua. E a língua se gloria de muitas coisas, né? Porque a língua também é um fogo. A língua pertence a esse mundo de iniquidade que vivemos. A língua está posta entre os nossos membros, mas ela contamina todo o corpo. A língua, ela inflama o curso da natureza. E, poeticamente falando, a língua, ela é inflamada pelo inferno, né? Porque se a gente for observar a natureza, todas as bestas, todas as feras, todas as aves, répteis, todos os animais do mar, o homem consegue ir lá e amansa aquilo ali. O homem consegue, pela natureza dele, pela inteligência, domar essa natureza, vamos dizer assim, animal. Não é verdade? Basta ir no zoológico, a gente vê, né? A gente consegue capturar, colocar em jaula. Mas qual é o homem que consegue domar totalmente a sua língua? É difícil. Então ele diz que há um mal que não se pode refrear porque está cheia de peçonha mortal. E é. Quantas tragédias nós causamos com a nossa língua, com a nossa maledicência, com a nossa fofoca, com a nossa conversa sobre a vida dos outros. Esquece a vida dos outros, vai viver a tua. Compreende? Dá uma notícia ruim para alguém, rapaz, não dá 5 segundos, ela já está no celular passando para outro. Sabe quem morreu? Não é assim? Então, a gente não sabe refrear essa língua. E com essa mesma língua de fogo, nós bendizemos a nosso Pai Celestial. Mas com essa mesma língua nós amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus, nosso Pai. Ora, então da minha boca pode sair bênção e pode sair maldição.
porque os males que nós fazemos com a língua, guerras foram declaradas, né, por causa da língua. A língua mal utilizada separa os casais, separa os amigos. Enfim, se não domarmos a língua, nós não domamos o nosso corpo. Vamos voltar para Tiago? Então vamos lá, ainda no capítulo 2. Tiago diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Tiago é fantástico, e aqui ele se refere à nossa discriminação, ao nosso preconceito. Vamos começar pelo preconceito religioso. Há muitos falsos crentes, né, vamos dizer assim, dentro das religiões e das igrejas que se dizem cristãs. Mas eles se sentem magoados quando encontram alguém que não tem a opinião que eles têm, ou seja, aquele alguém que não segue a fé que eles seguem e nem pratica a religião conforme o outro. E faz, então, acepção de pessoas, porque passa a desprezar o seu próximo, passam a achar que aquele está com o diabo no corpo, ele é filho do demo, você é um gentio, você é um impuro, o Deus da minha igreja que é o Deus verdadeiro. Imagina, gente, não é? Então, essas pessoas, elas deveriam ler esse versículo de Tiago, não é? São seres que a gente poderia dizer assim, metidos a santos de pau oco, compreendem? Eles deveriam saber o que diz a Bíblia sobre isso, sobre desprezar o seu próximo. Principalmente aquele que nem é cristão, e até aqueles que não têm fé. Que direito nós temos, nós aqui do mundo ocidental, porque a verdade foi disseminada pelos emissários do Mestre em várias épocas da humanidade, em vários locais do mundo. Ora, não pode ser uma religião só. A única coisa que nos une é um Deus só. As religiões não, são só meios de chegada. Não é? E nós não somos cristãos, nós estamos cristãos nessa encarnação. Então, como é que eu vou, né, fazer discriminação, acepção de pessoas, tratando mal um budista, um messiânico, enfim, eu não tenho esse direito. Tanto que Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículos de 9 a 11, ele coloca assim: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou for avarento, ou idólatra, ou maldicente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. Ora, o que Paulo estava dizendo? Não há como evitar de viver num mundo em sociedade sem todas essas pessoas que ele cita ao nosso redor. Porque somos ovelhas no meio de lobos, ou candidatos a ovelhas, não é? Então nós vamos encontrar os avarentos, os maldicentes, tudo isso de ruim ao nosso redor. Não há como ser tirado do mundo para ficar livre deles, não. Mas ele diz no final, mas com esse tal, que o pior é aquele que diz que é irmão e faz tudo isso, nem ainda comais com ele. Ou seja, não absorva nada de ruim dele. Compreendem? Particularmente, eu tenho alguns conhecidos, claro, né, católicos e espíritas, tenho muitos. Alguns evangélicos, tem até um budista e um muçulmano. O que eu acho interessante, pelo menos nesses, né, que eu conheço, eles seguem a sua fé, mas respeitam quem não segue a fé deles. Eles não se afastam de nós, não desprezam o próximo por causa de uma visão diferente da deles ou por causa de uma questão religiosa, porque a religião é um rótulo, apenas um rótulo. Pode ser Brahma, pode ser Antártica, é só o rótulo, mas sabor, não é?
Então, isso aí, a gente vai encontrar gente na nossa própria família, gente do nosso, vamos dizer assim, círculo de amizade, né, que diz que é cristão e que acredita em Deus, mas não obedece ao que diz a Bíblia. E o pior, gente, ainda se acha mais cristão que os outros. É terrível. Você ainda tem salvação, graças a Deus, não é? Então, o engraçado, ou o desgraçado, vamos dizer assim, de tudo isso, é que tem pessoas que querem converter outras pessoas à força, para nos levar para a fé deles, como se a verdade estivesse apenas com eles. Nós, espíritas, não temos esse proselitismo de trazer gente para o espiritismo, não precisa, porque a verdade não precisa, ela se impõe. Então, não há que esquentar a cabeça e trazer ninguém para o espiritismo, não. Não é essa a nossa função como espíritas, não é? Mas essas pessoas, se a gente for tentar trazê-las só para dar uma cutucada, meu Deus, elas desprezam a gente. Elas chegam a cometer o pecado e abandonam o seu próximo, por quê? Porque a opinião dele é contrária à sua, no tocante à fé, no tocante à religião. Ora, há países muçulmanos em que o homem vai na frente, a mulher vai 1 metro atrás, toda coberta, só o rosto de fora. Gente, mas é a cultura deles, tem que respeitar. Por que não? Quantos de nós aqui já fomos muçulmanos em outras encarnações? Será que só uma estrada leva a Roma? Não. Todas levam. Nós chegaremos a Deus por vários caminhos. E a gente leva para a religião, quantas guerras por religião já foram travadas? Imagina, eu vou fazer o bem a alguém, aí eu vou perguntar, qual é a sua religião? Ah, eu sou batista. Ah, não é a minha religião, então eu não atendo. Não vou tratar, não vou fazer o bem. Que absurdo. Não é? A gente confunde. Qual é o teu time? Se não for o time que eu torço, eu não vou fazer o bem para você. Pelo contrário, eu vou te fazer o mal. Qual é o seu partido político? Meu Deus, são coisas que separam os seres humanos. Futebol separa. Não é? Política separa. Eu nunca vi a política juntar. E a religião. Né? Por essa razão, gente, é que o Mestre Jesus nos contou a parábola do bom samaritano. E essa parábola é engraçada porque ela só aparece em Lucas, no capítulo 10, dos versículos 30 a 37. Essa parábola foi contada por Jesus a fim de ilustrar que a compaixão deveria ser aplicada a todas as pessoas, sem distinção. Essa parábola foi contada para nos explicar que o cumprimento do espírito da lei é tão importante quanto o cumprimento da letra da lei. Compreende? Por isso ele nos contou essa parábola que é belíssima. E Paulo entendia isso muito bem, tanto que na sua carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 29, Paulo diz assim: é porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Ora, nós sabemos que Deus é um só. Ó Israel, nosso Deus é único. Ora, nós sabemos que Deus é um só. Chame você Ele o nome que quiser. Adore Ele da forma que quiser, mas Ele é um só. Então, Ele não é só o Deus do espírita e do católico e do protestante, Ele é Deus do budista, do hinduísta, enfim. Não é? Também lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 33, ele nos conta as palavras do Mestre. O Mestre dizendo: e se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Ora, então, quando Jesus nos conta essa parábola, ele coloca a definição de próximo, né, num contexto muito mais amplo, bem acima daquilo que as pessoas geralmente consideravam, né, e se consideram ainda, né, como tal, desprezando o seu próximo, não é? Porque simplesmente não vivem a sua cultura, não vivem a sua tradição, não vivem a sua fé. Aqui no Brasil, gente, os costumes do Acre, do Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Sul são diferentes. Até o sotaque.
Então, Jesus, que é o Cristo de Deus, nós sabemos pela doutrina espírita que ele é o governador planetário. Ora, se ele é o governador do planeta Terra, todos os seres que habitam na Terra estão sujeitos à sua autoridade. Compreendem? Isso aí é básico para que a gente diminua essa briga religiosa, essa intolerância, não é? Essa acepção de pessoas. Assim sendo, embora existam muitas religiões, só existe um Deus. E só existe um Cristo planetário. E todos que se aproximam dele, do Cristo planetário ou do Pai, né, que fazem esforço para se aproximar do Pai pela prática do bem, são seus discípulos. Mesmo que não conheçam nesta encarnação nem ao Cristo e nem conheçam a Deus. Eu lembro que, naquela época que havia uma disputa entre os católicos e os protestantes, né, na época do Pinga-Fogo, um repórter fez uma pergunta para o Chico assim: Chico, quem é que vai para o céu primeiro, o católico ou o protestante? Imagina, gente, céu é estado de espírito, não é um lugar geográfico, né? Então perguntou: quem é que vai para o céu primeiro, o católico ou o protestante? Aí o Chico respondeu: o ateu bondoso. O ateu bondoso. Porque você pode nem acreditar em Deus, nem no Cristo, nem em nada, mas se você faz o bem, mesmo sem saber, você é discípulo do Cristo. O conhecer ele passa a ser secundário, o mais difícil é fazer o bem. Vamos voltar para Tiago? Ainda no capítulo 2, Tiago continua. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sorte do traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízos de maus pensamentos? Olha Tiago jogando duro contra a acepção de pessoas. Porque a discriminação existe entre os homens da terra, até hoje. E essa discriminação é condenada por Tiago. E a gente vai dizer que não? E é verdade que a maioria de nós todos, nós respeitamos aquele homem que entra em contato conosco, né? Desde que ele esteja bem vestido, com um terno caro, Giorgio Armani, emblema na lapela. Hein? Nossa, o homem vem bem vestido, sapato engraxado, aonde ele for, todo mundo se curva perante ele. É ou não é? Só que os nazistas também andavam com ternos bem feitos, as roupas bem feitas, e tinham também um emblema na lapela, só que era a suástica, não é? Então nós respeitamos a aparência e o dinheiro e o poder temporário do homem mais do que o homem. Mas a gente costuma desprezar aquele que vem de forma simples, com aspecto submisso, mal vestido. Quem tem coragem de negar? Chega alguém maltrapilho perto da gente fica com medo de ser assaltado, a gente fica com medo que aquela pessoa tenha uma doença que vai nos passar, a gente tem medo que faça algum mal, ou que vá nos pedir alguma coisa, é ou não é? Pensa. Aquele sujeito que você parou no sinal te pede um dinheiro. Ai, meu Deus, tomara que ele não me veja. Aí ele vem na tua janela e você às vezes dá uma moedinha. Não esquenta a cabeça, não. Quem sabe se na próxima você está lá pedindo dinheiro e é ele que vai parar o carro e te dá a moedinha. Não esqueçam disso. Não é? Mas nós fugimos. A verdade é essa, nós fugimos. E o Mestre Jesus foi claro ao dizer, está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 10. Olha as palavras do Mestre. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus, que são os pequeninos, sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Olha, eu gosto muito de uma frase da Vera Jakubowski, que eu até botei aqui para não esquecer. Ela diz assim: quando passamos a julgar o outro,
é que percebemos que o maior defeito está em nós mesmos. Sabe? Porque a gente julga pela aparência, a gente tem medo. Jesus não tinha medo. E qual de nós aqui pode afirmar que esse sentimento de discriminação, de acepção de pessoas, ainda não habita em nós, nas suas mais diversas formas? Claro que ainda está em nós. Estamos lutando contra isso. Mas qual de nós pode afirmar, não, eu não faço acepção de pessoas? É difícil, porque teremos que ser mais puros do que somos. Sabe por quê, gente? Isso eu falo para mim também. Né? Quando é que nós vamos entender que nós todos somos irmãos? Todos. Todos nós. Vamos voltar para Tiago? Continuando, capítulo 2. Ele fala assim: ouvi, meus amados irmãos, continuando a falar dos pobres, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Olha só, Tiago joga pesado. Ele começa dizendo, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé? Quem é que nos disse isso? O próprio Mestre Jesus nos afirmou. Está lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Porque a riqueza do mundo, a fama, o poder, o dinheiro, a fortuna, cegam as pessoas para as coisas do Espírito. Então, vem para a superfície a arrogância, a prepotência, não é? Entende? A discriminação é acentuada. Também em Marcos, no capítulo 9, versículo 42, o mestre, segundo Marcos, disse: e qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado ao mar. Essa mó de atafona é uma pedra pesada, grande, circular, que era utilizada para moer grão, né? Quer dizer, uma pedra pesada. Imagina, amarrar no pescoço uma pedra daquela e se jogar no mar, não é? Mas o mestre diz, é melhor você fazer isso do que humilhar um desses pequeninos. Mas Tiago também usa o termo herdeiros do reino. Os pobres são herdeiros do reino. Esses pobres não é só de dinheiro, gente. A gente já aprendeu isso. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 3, está lá escrito: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ele diz, Tiago ainda diz assim, mas vós desonrastes o pobre, não é? Por que ele chama a atenção nesse ponto? Porque já era da cultura dos judeus, desde lá atrás, desde Provérbios, que isso era errado. Tanto que em Provérbios, no capítulo 14, versículo 21, está escrito: o que despreza ao seu próximo, peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Olha, é bem-aventurado que se compadece dos humildes. Isso desde Provérbios, gente. Isso já era tradição deles. E Tiago ainda fala, porventura não vos oprimem os ricos? Ele está repetindo Provérbios de novo, capítulo 16, versículo 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. E quanto à soberba, lá é o próprio Provérbios, né, 29, versículo 23, diz assim, a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito, que é o pobre de espírito, que é o bem-aventurados os pobres de espírito, que deles é o reino dos céus. Compreendem
Jesus falava baseado na cultura judaica e Tiago estava repetindo aqui. Então, bem antes de Tiago, os judeus já tinham essa instrução religiosa para eles, não é? E Tiago continua, ainda no capítulo 2. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis a acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Agora, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Olha como ele é duro, não é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gente, não é o mesmo que o mestre nos ensinou? Não foi isso que o mestre nos ensinou? Tiago repete. Mas também Tiago diz, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Porque aqui o apóstolo, ele retoma a discussão dessa acepção de pessoas, né, desse preconceito, né, e essa prática dos preceitos cristãos, se referindo àquele favoritismo ou aquele benefício que se dá, por exemplo, aos ricos, né, quando eles chegam numa comunidade. Então, vamos dar um exemplo. Isso acontecia naquela época e acontece hoje, por isso é que ele escreveu essa carta. Chega numa igreja de pedra criada pelos homens. Aí chega alguém bem humilde, mal vestido, tal. Ele pode até ser ajudado pela igreja, receber uma cesta básica, recebe uma ajuda financeira, ou recebe um enxoval, enfim. Ele recebe algum benefício, sim. Mas se chega um de terno no Jorge Armani, sapato lustrado e emblema na lapela, meu Deus, é diferente. Porque aquele pode dar dinheiro para a minha igreja de pedra, compreendem? Nós fazemos isso até hoje, nós que eu falo a humanidade, não digo eu, nem vocês, nem ele. Compreende? Nós ainda fazemos isso. É por isso que Tiago bate nisso daí, né? Então ele é claro e duro em suas palavras, né, com defesa dos pobres. Porque a acepção de pessoas, o que acontece em relação ao pobre e humilde? É como se a gente estivesse rebaixando aquele ser humano que é nosso irmão. Como a gente estivesse desonrando aquele ser humano que é nosso irmão. Porque tanto a riqueza como a pobreza é temporária. Eu vim rico, muito bem, nessa encarnação. Na próxima eu vim escravo. Lembram do senador Públio Lentulus, depois veio como escravo? Pois é. Na próxima, aquele que está limpando ali o chão que eu sujei, vai vir como meu chefe, poderoso, rico. É assim que funciona a roda da vida. Nós sabemos disso pela doutrina, não é? Então, quem alimenta esse pensamento acha que Deus não tem projetos grandiosos, acha que Deus não tem projetos abençoados para aquele pobre. Então acaba impondo a esse pobre uma situação de desânimo. Compreendem? Então por que eu vou falar manso, com carinho com o meu chefe? Porque senão ele me manda embora, alguma coisa assim, mas não, eu vou falar do mesmo jeito com a menina que me serve o café, pelo amor de Deus. Onde é que eu sou cristão se eu não fizer igual? Não é? Então, convém lembrar isso que eu falei, tá, gente? Que a riqueza e a pobreza, elas são circunstanciais. São de uma encarnação. E elas são temporárias. Aí eu lembrei de uma pessoa que vocês conhecem. O que dizer do rico? Se, por um lado, ele é tentado a transformar o seu dinheiro e a sua importância em Deus. Porque o que acontece com o dinheiro? Quem tem muita ganância pelo dinheiro, ele passa não a ter o dinheiro. O dinheiro não pertence a ele. Ele é que pertence ao dinheiro. Então, ele se escraviza. E as pessoas que cercam esses homens ricos e poderosos, né, vamos dizer assim, elas são aquele bando de mariposa em volta da luz? Não, é em volta do dinheiro. Quantos, né, que cercam essa gente? Vem um sujeito importante, 80 pessoas em volta, todo mundo querendo tirar vantagem, né? E as pessoas que cercam essa gente, então, elas se curvam apenas diante das suas posses e das suas riquezas. Ah, é bom ter contato com esse fulano, que ele é um bom contato, porque aí eu posso, nos meus negócios, me dar bem, mas tudo visando tirar algum lucro daquele homem que tem o dinheiro. Compreende?
O rico até pode imaginar assim: ah, todo mundo me cerca, mas apenas pela vantagem que eu posso proporcionar. É verdade, é verdade. E deve ser duro, gente, nunca ter a certeza de que a gente é verdadeiramente amado, né? Quando nós somos ricos no mundo dos homens. Eu tinha um parente, mais ou menos na época da minha idade, né? Ele faleceu, já desencarnou. E na época nós éramos jovens e ele tinha muito dinheiro. E nós éramos o lado pobre da família. Aí um belo dia estávamos festejando o meu aniversário de 19 ou 20 anos, lá em São Conrado, lá no Rio. E ele veio, tal, com aquele carro dele, todo luxuoso, sentou comigo, tomou um bocadinho e falou assim: rapaz, eu morro de inveja de você. Eu falei: por quê? Porque você está aí com a tua namorada, você não tem nada. Ela gosta de você. Eu posso arranjar 30 namoradas de hoje para amanhã, mas nenhuma delas vai me amar porque elas só querem aquilo que eu tenho. É triste, gente. E Jesus fazia essa diferenciação entre as pessoas? Não. Ele se aproximava de todos, só que com um detalhe: sem medo, sem restrições. Ele levou vida onde nem tinha vida, né? Portanto, fazer acepções de pessoas é cometer pecado. E não é isso que Jesus nos diz? Claro, é. E Tiago completa, né? Cometeis pecado e sois arguidos pela lei como transgressores. Porque Jesus, em sua santidade, Jesus, em sua bondade, ele nos mostrou, mediante os ensinamentos dele, né? O único caminho para salutar, né, para a nossa vida, né? A recomendação é não nos desviarmos do caminho e nem seguirmos outras pegadas. Compreendem? Vamos seguir as pegadas do Mestre. Por isso que Vinícius, um dos livros dele, se chama Nas Pegadas do Mestre. Não é? Vamos seguir as pegadas do Mestre. Isso é que é mais importante, porque aquele que se nega a seguir os ensinamentos do Cristo, mais cedo ou mais tarde vai cair. Isso é inevitável. E o apelo de Tiago é verdadeiro. Fazer acepção de pessoas é pecar. A palavra pecado no hebraico e no grego comum significa errar, no sentido de não atingir um alvo, não atingir um ideal, não atingir um padrão. Na acepção bíblica, ela denota qualquer ato, qualquer sentimento, qualquer pensamento que viole as leis de Deus. Ou seja, pecar é falhar ou transgredir os códigos dos estatutos divinos. Isso é, em termos bíblicos, pecar é isso. É lógico, é bem provável que nós somos seres espirituais, encarna, desencarna. Nós estamos em constante aprendizado, principalmente aqui da matéria densa, né? Nós já experimentamos muitas situações aonde essa falha, esse pecado, né? Ele era quase que uma marca registrada nossa, não é? Compreendem? Nós acumulamos muitos débitos lá atrás. E a transgressão à lei de amor nos tem tornado escravos, nos tem feito caminharmos e evoluirmos devagar. Porque se a gente soubesse as 5 encarnações o que a gente sabe hoje, a gente estaria melhor hoje, né? Depende da nossa vontade. Aí vem o Espiritismo, que apareceu para nós como um farol, né? Que é para iluminar os nossos caminhos, e agora a gente entende qual é o caminho que a gente tem que percorrer. Né? Agora, antes do conhecimento do Espiritismo, não era muito consciente, não era muito nítida a nossa condição de entender essa condição de espíritos imortais, né? Porque Jesus nos trouxe o exemplo da imortalidade da alma. Ótimo. Mas a gente não entendia. Tinha que vir o Espiritismo, né? Aí o Espiritismo veio acabar com a terceirização, né, do sofrimento. Rapaz, tu está sofrendo? A culpa é sua. É você que é o arquiteto da sua vida, rapaz. É você que é o arquiteto do teu destino. Você semeou, vai colher. Você quer semear espinho e colher azeitona naquela grandona? Não vai nunca. Compreende? Então, agora que está tomando esse conhecimento, né? Por isso é que nós somos beneficiados por essa terceira revelação, e nós somos quase que jogados no mundo para adotar novos rumos, tanto de
participação no planeta, de comportamento como de entendimento. Agora, mantendo sempre atenção naquela afirmativa de Tiago, porque ele diz assim: portanto, se alguém sabe o que é certo e ainda assim não o faz, está pecando. Compreende? É bem verdade, né? Porque tanta não observação no passado nosso, nós viemos acumulando essas falhas, adquirindo débitos, muitas vezes até impagáveis. Só que a justiça de Deus é a lei de amor, né? Justiça, amor e caridade. Amor, justiça e caridade. Ela não é uma lei cruel. A misericórdia divina é muito grande. Ele nos dá essa chance de nós nos realinharmos com as propostas de evolução. Por quê? Porque nenhum de nós vai conseguir fugir da nossa própria evolução, porque a lei de evolução é uma lei divina. Compreende? Finalizando a nossa parte 6, guardai isto na cabeça. Tudo que temos é temporário, nada nos pertence. Então, se apegar às coisas do mundo, à vaidade do corpo, à vaidade da fama, aquela sede de poder, ganhar dinheiro a todo custo, porque o fim justifica o meio. Não, tudo isso vai ser deixado. Nada você leva, nem a roupa que você vai ser enterrado. Você não leva um ossinho da ponta do dedo. Você se leva aquilo que você é, não aquilo que você tem. O que você tem vai ser tragédia para você do outro lado, vendo toda a tua família brigar pelos bens que você deixou. Quantos que sofrem com isso, né? Outro ponto importante nessa passagem de Tiago é a acepção de pessoas. É difícil para a gente aceitar todos como irmãos, olhar para todos igual. Claro que é, a gente saiu da animalidade tem pouco tempo. Agora a gente se matriculou no prézinho para a espiritualidade e já queremos estar com o diploma na mão. Claro que não. Mas compete a nós, todo dia. Eu vou me vigiar. Eu vou tratar bem como filho de meu pai. Primeira pessoa, segunda, quinta, 10ª pessoa que encontrar na rua. Bom dia. Gente, outro dia eu saí de casa para ir na padaria. Tinha aquelas moças de laranja varrendo ali a rua, na quadra, né? Aí eu passei e falei, bom dia, senhoras. Elas me olharam, tomaram um susto. Aí eu falei, depois eu entendi por quê. Porque as pessoas passam por elas como se elas fossem um poste. São filhas de meu pai que estão nessa encarnação varrendo a rua. Compreendem, gente? Vamos botar isso em prática no nosso coração. Vamos olhar para o próximo como nosso irmão. Não é nosso rival, não, é nosso irmão. Ah, mas fulano torce pelo outro time. Rapaz, isso é besteira. Quando morrer, não tem futebol do lado de lá, não. Ah, mas o partido desse é esse, o do outro é tal. Não importa, lá não tem partido. Aliás, se é que eu posso chamar de partido, tem assim, os bonzinhos e os ruinzinhos. Você que escolhe, ué. Não é? Ah, mas fulano é budista. Rapaz, a minha sobrinha, ela é casada, ela é espírita, psicografa, ativa demais em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E ela é casada com um sujeito que é budista. Beleza. Ela já foi lá na igreja dele, ele deixa ela fazer até o evangelho no lar, participa. É isso, gente. Vamos acabar com essas diferenças, tá bom? Até lá, eu desejo a todos muita paz. Que a paz seja convosco.